De fato, na semana passada, nós estudamos o verso 15 dos mandamentos, não furtarás. Porém, não faltou nada. Só o pessoal não conseguiu gravar, que teve um problema lá. Mas eu não vou gravar de novo, lógico. Pois é, tá vendo? Essa você perdeu. Não teve jeito. Mas antes da gente continuar, tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui com a gente? Não? Opa! Só a Meire que está lá mesmo. Meire não vale. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma recapitulada bem breve, até para ficar gravado lá. Depois ele vai fazer edição, vai sair isso que eu estou dizendo aqui. Mas para ficar registrado lá, uma parte pelo menos do que nós tratamos sobre o 8º mandamento, que está no verso 15, que é o não furtarás. Não furtarás. Muito bem. Sobre o 8º mandamento. Quando homem e mulher estavam no Éden, ainda no paraíso, eles eram supridos de todas as coisas. Tudo aquilo que o homem tem necessidade, as coisas mais básicas do homem, quer no aspecto material, quer no aspecto emocional, psicológico, espiritual, no Éden o homem era suprido de tudo isso. Mas devido à corrupção, devido ao pecado, à desobediência, o que acontece? O homem perdeu tudo aquilo que supria a vida dele, que o deixava feliz. O que acontece? Fora do Éden, o homem tenta, ele vai à busca, novamente, de tudo aquilo que é básico para ele viver, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele começa a tentar suprir de tudo aquilo que ele possuía lá. E essa busca, agora afetado pelo pecado, o homem acaba, para suprir essas coisas, ele acaba entrando para subversão. Ele tenta suprir isso de todas as formas. Quando nós falamos aqui não furtarás, o homem ele julga, ele sente a necessidade e ele quer suprir isso de alguma forma, e afetado pelo pecado ele tenta suprir isso mesmo de uma maneira desonesta. Então, quando nós vemos lá o mandamento não furtarás, já temos a consciência de que essa é uma realidade que vai afetar o homem. Então, quando nós pensamos nas guerras, nas revoltas, nas explorações do homem, na escravidão, exploração sexual, tudo isso é em vista do quê? Desse suprimento do que o homem perdeu. E que ele vai buscar isso de uma maneira desorganizada, de uma maneira desonesta até, mesmo que ele tenha que furtar. Segundo este mandamento, o homem não deve possuir coisa alguma que não tenha sido adquirido por meios lícitos e honestos. Não furtarás. Tudo que você vai obter nesta vida deve ser de uma maneira correta, de uma maneira honesta. Esse mandamento ele inibe, ou ele procura inibir o homem de conquistar alguma coisa, de possuir alguma coisa, de adquirir algo de uma maneira desonesta. Vimos também que o furto pode ocorrer por diversos meios, tanto de uma forma violenta, como através de uma fraude, de um engano. Quando deixamos de pagar alguém, nós estamos furtando. Furtar não é só eu ir lá e tomar alguma coisa. Eu deixar de dar aquilo que pertence ao outro, eu deixar de dar a ele o que é dele, eu estou furtando essa pessoa daquilo que lhe é de direito. E isso envolve muito mais do que simplesmente a gente dizer, não furtarás, tá bom, não devo roubar ninguém. Não, vai muito além disso. Quando Deus trata com o homem a questão do dízimo, Deus diz, vamos ver isso lá em Malaquias, só para a gente recordar, Malaquias capítulo 3, versículo 8, o que diz lá?
O Senhor questiona aqui através do profeta Malaquias, questiona aqui o seu povo, né? 3:8, pode ler alguém. Louvará o homem a Deus, todavia vós que roubais, dizeis, em que te roubamos os dízimos de nossa oferta? Veja só, se alguém chega a você, rouba a Deus? Não, quando? Nem vi Deus, como que eu vou roubar a Deus? No entanto, roubar, como estamos dizendo, não significa só eu ir lá e tomar alguma coisa de alguém. Quando eu deixo de cumprir, quando eu deixo de pagar alguém, eu estou furtando essa pessoa. A Bíblia vai mais além do que isso quando se fala em furto, né? Nós lemos na semana passada aquele texto lá de 2º livro de Samuel, capítulo 15. 2º livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ver aqui um furto muito interessante, né? Capítulo 15. Versículos, aliás, perdão, é 2 Samuel 15, 1-6, né? Nós vemos aqui uma situação em que Absalão, filho de Davi, estava querendo tomar o trono. O que ele vai fazendo? Ele vai cativando as pessoas do reino. Olha, você tem uma causa, meu pai não resolve isso, mas se fosse eu resolveria. Essa é a ideia do texto. E olha aqui a maneira como a Bíblia descreve o versículo 6. Pode ler alguém. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Furtava o coração dos homens de Israel. É um furto. É um furto. Quando alguém começa a flertar com o marido de outro, é um furto. Quando alguém começa a flertar com a esposa, isso é um furto. Você está ganhando o coração da pessoa, você está cativando essa pessoa. Não deixa de ser um furto. É assim que a Bíblia trata essa questão do furto. Então o furto vai mais além do que a gente pode pensar, apenas eu ir lá e tirar alguma coisa de uma pessoa. Não furtarás é um princípio que vai além disso. Nós vemos também que a lei previa toda a sorte de furto, desde animais, de objetos, de bens. Quando você lê, por exemplo, aqui no livro de Êxodo, mais à frente, nós estamos no capítulo 20, onde trata dos mandamentos, mais à frente vai falando, por exemplo, que a pena que deveria pagar alguém que furtasse um boi, por exemplo. Se ele furtasse um boi e ele matasse esse boi, ele deveria devolver 5 bois como a pena por esse prejuízo. Se ele matasse ou vendesse, se ficasse com ele devolveria em dobro, né? Então a lei penalizava tudo isso, previa tudo isso, ou seja, não furta porque você vai ter prejuízo, vai ter uma pena. Se alguém fosse furtar uma casa e o dono da casa o matasse durante esse furto, isso não iria pesar contra o dono da casa. Se fosse de dia, aí já pesava, porque é como teria condições de evitar matá-lo. Apenas ele ia ter que pagar tudo aquilo que ele teria roubado. Enfim, né, essa questão do furto é algo que permeia muitas situações, né? Por exemplo, a questão de quando alguém deixa de pagar sua conta, está furtando. Quando alguém começa a viver às custas do outro, o está furtando. Tudo isso a lei contemplava. Então, vai mais do que, como a gente está insistindo nessa tecla, vai mais do que simplesmente tomar alguma coisa de alguém. A lei determinava que a pessoa conquistasse tudo pelo trabalho. No Salmo 128, versículo 2, 128, versículo 2, alguém chegando lá pode ler para nós bem alto. Aliás, nós estamos agora com o microfone aqui,
né? Seria bom que a dificuldade vai ser circular o microfone. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Muito bem, do trabalho das tuas mãos comerás, né? Do trabalho das tuas mãos. É pela honestidade, é pelo esforço, é pelo trabalho correto. É da forma correta que o homem iria conquistar tudo aquilo que ele precisava. Essa é a lei, é isso que é determinado aqui pela palavra de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, se alguém não trabalhasse, não deveria comer. Isso está lá também, 2 Tessalonicenses 3:10. A Bíblia afirma também uma coisa, que sempre haverá pobres sobre a terra. Muitas vezes alguns justificam o furto pela necessidade. Nunca vai ser. A Bíblia diz que sempre haverá pobres sobre a terra. Isso deve despertar naqueles que possuem a generosidade, repartir aquilo que possui, deve despertar, mas jamais justificará o pobre roubar porque é pobre. Hoje em dia muitos se justificam nisso. O inconformismo com o fato de não ter e o outro ter incomoda a ponto dele furtar. O mandamento prevê que não se deve furtar sob hipótese alguma. E os pobres? Os pobres deveriam receber da generosidade daqueles que possuem, em todo sentido. Vamos ver isso quando estudarmos também o capítulo 22, 23 de Êxodo. Muito bem. Seria simplicidade demais não considerar que a falta de justiça social contribui grandemente para que o furto aconteça. Não podemos ignorar isso. A disparidade da condição social muitas vezes afeta, jamais justificará o furto, mas afeta. Por isso que a justiça social deve ser alguma coisa procurada pelos governantes, por aqueles que têm a lei, que têm o poder nas suas mãos. Em havendo justiça social, não teríamos tanta disparidade quanto ao nível social, ou seja, uns ricos demais sem saber onde gastar seus recursos e outros sem sequer ter o que comer. Finalmente, independente de trabalho, bom salário e às vezes até bons exemplos, os homens se corrompem e furtam. Desse modo, o mandamento visa proteger tanto o rico quanto o pobre. Nós não podemos perder de vista, encerramos aqui isso, que nós somos mordomos de Deus. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos. Cuidamos das coisas que Deus nos deu. É óbvio que se fosse analisar muito da pobreza, não é só uma questão de falta de oportunidade, não é só isso. Má administração anterior, erros que foram cometidos, situações, preguiça, comodismo, muita coisa pode justificar a pobreza, muita coisa. Mas isso não deve tirar de nós, daqueles que possuem bens, daqueles que têm alguma coisa, o repartir e agir com generosidade. Então o mandamento não furtarás visava a proteção tanto de ricos como de pobres, independente de qualquer coisa. E como vimos, não furtarás vai mais além do que simplesmente eu tomar alguma coisa de alguém. Na verdade, é um princípio. Até eu me lembrei daquele filme lá, Caçador de Pipas, em que o pai do menino dizia que todo assassino é um ladrão. Ele roubou a vida de alguém. Então é uma ótica de furto, de roubo muito maior. Ainda que a lei faça distinção entre furto e roubo. Na lei, furtar é quando você só tomou alguma coisa de alguém. Roubo é quando você usa uma arma. Então aí se torna um roubo. Mas isso, a Bíblia tomou alguma coisa de alguém,
Não deixa, já é um furto, e assim por diante, tá? Alguma colocação sobre isso? Alguma observação? Vamos para o 9º mandamento? Pois não, você quer falar no microfone aqui para todo mundo ouvir? Vamos lá, agora vai funcionar. Vamos lá. Espera aí, Urias. Fala. Quando a gente quer vender alguma coisa para alguém, Tá ligado o microfone? Tá, tô vendo que tá, só tá sem som. reverendo, Aí. quando a gente quer vender alguma coisa para alguém, ela não quer, e a gente convence a vender. A gente convence a pessoa. Como é que é o negócio? A gente quer vender alguma coisa para alguém. Para alguém. E ele não quer. E a gente convence essa pessoa a querer. Convence essa E pessoa a ele comprar. compra. É roubo ou não é? Não. Aí, se eu falar, a Jéssica vai me malhar, ela é vendedora também. Não, lógico. Se a pessoa foi convencida a adquirir, não, de maneira nenhuma. Senão todo vendedor estava complicado, né? Não é o caso. Como? Ah, bom, só não pode entrar num outro mandamento. É outra coisa. É outro mandamento. Não furtei, eu só menti aí também. Fala, Neuza. Porque tem muitas pessoas que têm 2, 3 imóveis. Chega um grupo de pessoas e fala, você não está usando a casa, invade a casa, invade a fazenda. Sim, é um furto, claro. Claro, ele não pertence a ele não tem direito. Se alguém tem mais propriedades, aí ele deve ter trabalhado mais, administrou melhor, mas isso não justifica. Mas tem a frase agora, está cumprindo o social. Se ela não está cumprindo aquele imóvel, aquela fazenda não está cumprindo o social, eles têm direito a invadir. Eu não sei como é que funciona a lei, as leis dentro da reforma agrária, aí eu não sei como é que funciona, né? Fazendas, por exemplo, que não são produtivas. Eu não sei como é que funciona a lei aí, mas a grosso modo, analisando, é o seguinte: se você tem muitos bens, isso não justifica que alguém tome de você só porque você tem muitos. Essa não pode ser a razão, né? De forma nenhuma. Pois não. A Nilce perguntou se sim, não deixa de ser um furto. Ela está falando o seguinte: eu sou pago para fazer um trabalho, sou pago numa empresa, sou funcionário, pago para cumprir o meu turno, o meu trabalho ali. Eu entro, não faço nada e deveria fazer. Não deixa de ser um furto, lógico, eu estou furtando, eu estou recebendo por uma coisa que eu não fiz. Furtar nesse princípio vai longe, até nós falamos rapidamente, né? A Rosalina agora vai que o marido ou a esposa que deixa de dar ao marido ou à esposa aquilo que lhe é devido, está furtando. É devido. Por isso que Paulo usa o termo lá que diz: o marido, a esposa deve dar ao marido aquilo que lhe é devido. E o marido à esposa é devido, é natural. Deixa de cumprir, não deixa de ser um furto, tá? Os pais que deixam de disciplinar os filhos quando eles estão precisando de disciplina. Eles estão pedindo, só falta falar: pai, por favor, me disciplina. O pai está furtando o filho daquilo que ele é digno, que ele precisa, que o pai deve para com o filho: disciplinar, corrigir, ensinar. 9º mandamento. Vamos lá. 9º mandamento está lá no versículo 16. Diz lá: não dirás
falso testemunho contra o teu próximo. O que é falso testemunho? Fala mentira. Um testemunho que não é verdadeiro, né? Seria falar algo de alguém ou sobre alguém que não é verdadeiro. Muito bem. Uma das situações mais propícias para que o falso testemunho pudesse ocorrer nesse contexto, seriam os julgamentos. Nós sabemos que uma das coisas que Moisés fazia era julgar o povo. Nós já passamos por essa situação lá atrás, em que o povo vinha de manhã e trazia a causa. Olha, alguém entrou lá no meu espaço, muitas causas chegavam até Moisés, até os líderes, até os anciãos, para julgar. E o que acontece? Nesse contexto, eram ouvidas quem? As testemunhas. E havia um risco muito grande da testemunha ali usar de falsidade. Então, por exemplo, essas testemunhas poderiam ser amigos de uma das partes. Família, às vezes a família de uma das partes pode ser sondada, pode ser perguntada. Então, muitas situações poderiam ocorrer em que iria facilitar a questão de um falso testemunho. O que mais poderia ocorrer? A corrupção. Né? Às vezes, por uma questão de benefícios, alguém testemunha a favor de um outro. E isso são coisas que a gente está vendo aí no dia a dia, isso acontecendo. Pessoas que, por interesse, testemunham falsamente. Então aqui o cumprimento desse mandamento iria promover o que? A justiça e a verdade. Iria evitar o protecionismo, o passionismo. Nós somos protecionistas, nós somos passionais. Quando se trata de alguém, uma pessoa a quem eu sou favorável, eu tendo a defender e a condenar outro, a justificar esses que me são do meu afeto. Isso é uma questão humana, é um problema humano. Acontece até dentro de casa, às vezes entre filhos e filhos, nos relacionamentos dos pais com... Então essas coisas podem de fato acontecer, e nesse contexto aqui a presença de uma testemunha era vital para que se resolvesse uma questão. Agora, não deveria haver, para que a justiça se estabelecesse, não deveria haver o quê? O falso testemunho. E aqui o mandamento fala exatamente sobre isso. A inibição, né, a versão inibidora, ou negativa desse mandamento será: não serás falsa testemunha contra o teu próximo. Às vezes, né, ele pode ser o meu amigo, mas eu não posso ser favorável a ele só porque ele é meu amigo. Eu vou aí estar sendo injusto. Então essas coisas são muito fortes. Teve uma situação aqui, e isso foi para a mídia, né? Lá foi na casa de uma pessoa que era membro da igreja, e de manhã, bem cedinho, ele estava lá arrumando o caminhão dele para fazer as entregas, ele, os funcionários, e apareceu dois rapazes lá para assaltar. E um dos funcionários dele acabou dando um soco num dos rapazes, que ele caiu desmaiado e foi machucado. Aí o que aconteceu? Lógico, aí pegaram um outro também, foram os dois presos, e a mãe desse que levou o soco foi lá na delegacia para prestar um depoimento contra esse que agrediu o filho dela.
Então, isso a gente já acha um absurdo. É coisa de pai, de mãe, de pessoas que o sentimento é passional. A gente pode até não dar um soco, mas a gente vai falar, mas coitadinho, precisava fazer isso. É assim que a gente reage. Né? Também tem mães que chamam a polícia para prender. Então, essa situação, a questão da falsa testemunha, né? Isso é muito mais comum do que a gente pensa, que nós vivemos num ambiente que não se requer tudo isso. Mas imagina num ambiente de fórum, quantas coisas ali são afetadas por isso. Alguns estudiosos do texto interpretam esse mandamento como sendo também uma proteção à honra. Não dirás falso testemunho. Seria uma proteção à honra. Isso deve nos conduzir a avaliar que este mandamento não se aplica somente às questões de justiça. Ele é abrangente, sendo muitas as formas de negligenciá-lo. Por exemplo, um texto. Êxodo 23, versículo 1. Vamos lá. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não espalharás notícias falsas. Aqui não é um ambiente de julgamento. Notícias falsas, né? A gente fala alguma coisa sobre alguém que não é verdade. A gente até fala porque eu acho, é a minha opinião sobre ele, sobre isso, sobre aquilo. Nós estamos sendo o quê? Sendo falsas testemunhas contra essa pessoa. É uma calúnia. É uma calúnia, né? Estamos agindo de má fé, às vezes até sem perceber. Por quê? Porque nós emitimos facilmente um juízo, uma opinião sobre alguém e não sabemos até que ponto quem está nos ouvindo vai levar aquilo a sério. Passou o versículo 2 do 23, interessante. Pode ler. Não seguirás a multidão para fazer mal, nem decorarás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Às vezes a gente, só porque uma maioria pensa de um jeito contra alguém, a gente acaba se posicionando, né? Isso é muito comum, né? É um amigo da gente que tem uma opinião sobre uma situação, sobre alguém, só porque ele é meu amigo, bom, então tem a opinião dele também. Como? Nem com o pobre será parcial. É isso. Isso, né? Nada, né? Eu estava vendo ontem até um filme que a Valéria falou. Tem uns filmes que vale a pena. 42, uma lenda, uma história, uma coisa assim. E é sobre um camarada que ele é negro, né? Lá na década de 60, por aí, de 1960, 1950, e ele era um jogador de beisebol. E naquela época, só o fato isso foi verídico, só o fato dele estar num time, aquele time, os hotéis não recebiam aquele time porque ele estava nesse time, os times não queriam jogar contra o time dele só porque ele estava nesse time, então ele enfrentou muito disso. E tem uma cena muito interessante, que tem um garotinho, ele está na arquibancada e o pai está lá, e aí alguém está lá atrapalhando ele quando ele vai jogar, fica aquele falando, e aí, negro, isso, aquilo, blá, blá. E aí o pai começou também a vaiar. E o menininho, ele viu que o pai estava falando contra, né, o jogador, aí ele também começou a gritar junto com o pai, contamina.
O nosso pensamento sobre as pessoas, isso é uma coisa que pode levar o outro a ter uma opinião. Às vezes, quando a gente fala um mal de alguém, para alguém que nem conhece essa pessoa, esse alguém já vai começar a olhar para essa pessoa com suspeita. Então isso é algo que não deve acontecer, né? Essa situação. Até tá assim, reparem que muitas coisas que falamos sobre as pessoas são, na maioria, opinião pessoal ou ideias extraídas da opinião de outros. Nós espalhamos opiniões sobre as pessoas sem um conhecimento real, sem direito. Outros vão formulando opiniões sobre as pessoas fundamentados em nossa opinião. E isso se constitui o quê? É um falso testemunho. Então, tem coisas que são perigosas, que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter prudência, ter zelo. O mandamento diz não, né? Não farás, como é que é lá? Não darás falso testemunho, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem. Muitos, devido até a uma mentira, alguma notícia falsa que foi dada, muitos tiveram a vida marcada por isso e não conseguiram se recuperar, mesmo sendo provado depois que aquilo não era verdade. Aquilo marcou a vida daquela pessoa. Não apaga. Mesmo que não foi verdade, mas aquilo se espalhou, aquilo foi falado. As pessoas olham para essa pessoa agora já de uma maneira diferente. Não sei não, falaram. Pronto, ficou. Então é algo muito perigoso, é algo que faz um mal muito grande. Este mandamento aponta diretamente para a aplicação da verdade em todas as coisas. E esta é uma das virtudes mais excelentes. Jesus, mais do que se identifica com ela, ele a personifica. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, a verdade é algo que deve estar presente na nossa vida. E a verdade deve nos impedir ou deve inibir a nossa atitude em relação às pessoas. Muitos podem tomar este mandamento para justificar as verdades que fala de alguém. Né? Qual é o argumento? Olha, eu não falei nenhuma mentira. Mas o que você falou da pessoa? Às vezes nós, só porque não falamos, o que nós falamos é verdade, nós achamos que isso é suficiente. Mas eu estou comprometendo a imagem daquela pessoa de uma forma que eu às vezes não tenho o direito, ainda que seja uma verdade. Por isso que alguns interpretam esse mandamento aqui como proteção à honra. É que nem honrar pai e mãe, né? Tem pai e mãe que não é fácil. Mas o filho deve honrar pai e mãe. Não é porque às vezes muitas vezes perdemos de vista essa honra que devemos ter um do outro. Preservar a imagem do outro. Nós precisamos ter esse cuidado. Uma frase, né, diz assim: tudo que se diz deve ser verdade, mas nem tudo que é verdade deve ser dito. Uma coisa não justifica a outra. Só porque é verdade, eu não tenho que sair, não tenho direito de sair simplesmente propagando. E às vezes nós usamos isso, principalmente quando essa verdade compromete a vida de alguém que não é do nosso afeto. Então nós acabamos, mas eu estou falando a verdade. E isso é um perigo. Eu tô aí me escondendo
me escondendo atrás de uma situação dessa. Tem um teólogo chamado Bonhoeffer, é uma pessoa assim, os que gostam de ler muito, é um teólogo muito interessante, ele foi muito piedoso, ele teve uma participação importante na guerra, na Alemanha, ele sendo alemão, se opôs contra a Alemanha, foi preso por conta disso, sofreu por conta disso, era uma pessoa com uma vida bem, assim, um testemunho muito bonito, Bonhoeffer, e ele escreveu o seguinte: a verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Às vezes nós, entre nós, como igreja, a gente extrapola o direito de se falar a verdade. E aí nós estamos afetando a honra, a imagem de alguém que nós não temos o direito de fazer isso de uma maneira barata. Ele também disse, o Bonhoeffer também escreveu, o cínico que apresenta fanatismo pela verdade, não tem consideração pelas fraquezas humanas e destrói a verdade viva entre as pessoas. Ou seja, ele é um fanático pela verdade, e isso dá a impressão de que ele é uma pessoa extremamente correta. Mas, na verdade, ele não tem misericórdia. E às vezes usar da verdade sem misericórdia, sem amor, não tem sentido. Pois não. Quando a omissão da verdade prejudica outra pessoa, são situações que têm que ser analisadas sempre com muita prudência, com muito bom senso, com muito discernimento. Nós sabemos pela própria Bíblia que há situações em que houve omissão e que até não foi dito a verdade. A amizade de Jonatas com Davi, por exemplo, Saul colocou Jonatas numa situação, Jonatas não falou para o pai aquilo que ele sabia acerca de Davi. Então, há situações que realmente nós temos que considerar. Quando eu vou dizer a verdade para alguém que vai usar dessa verdade para cometer uma injustiça, eu preciso ter prudência. Imagina, a gente sempre lembra esse fato, Você sendo um cristão, lá num contexto de nazismo, onde os judeus são perseguidos, e você abriga uma família, até isso aconteceu naquele filme Refúgio Secreto, você abriga uma família judia na sua casa, aí chega o exército alemão lá, o sargento pergunta, escuta, você porventura você abriga algum judeu na sua casa? Você fala, bom, agora eu vou ter que falar a verdade. São situações que exigem bom senso, discernimento, prudência, Então, a gente imagina quantas situações talvez como essas, os nossos irmãos cristãos que estão em países perseguidos não têm que enfrentar. E tem que ter prudência, A gente tem que ter uma graça, uma sabedoria do alto para lidar com essas coisas. Mas não podemos entrar de uma forma absoluta em situações, porque a gente não vai ter respostas para tudo. E aí alguém, como diz o Bonhoeffer aqui, um fanatismo pela verdade vai acabar defendendo ela a despeito de toda a tristeza, de todo um resultado que aquilo venha a produzir. Então tem que haver sempre esse bom senso. Nós vivemos num mundo desordenado e por vezes pode até ser um dever ocultar a verdade. O mundo que a gente vive é um mundo muito complicado. E às vezes nós precisamos ter o discernimento de omitir a verdade.
Então, lógico, só Deus nos dando graça, sabedoria, discernimento para a gente entender esse momento em que é necessário se omitir com respeito à verdade. Mas temos que ter sabedoria de Deus. Uma outra coisa, não omitir a verdade, por exemplo, diante daqueles que desejam servir-se, né, dessa verdade para favorecer a injustiça. Até o diabo, né, até o diabo com má intenção pode fazer uso da verdade, que é algo bom para cumprir os seus propósitos malignos. Então, a verdade é a verdade, mas temos que ter esse discernimento, né? essa prudência diante de Deus. Em suma, a verdade deve ser sempre acompanhada do amor. Um sem o outro certamente vai trazer dificuldades. Uma verdade sem amor, ela acaba sendo cruel, ela acaba sendo fria, ela acaba produzindo falta de misericórdia, atitudes que vão trazer sofrimento. Mas se ela tiver amor, ela deve ser compartilhada. Como também um amor sem verdade, isso também não é amor. Um amor onde não há verdade, onde não se diz o que deve ser dito. Às vezes nós, por amor, eu não vou dizer. Ou será que por amor eu deveria dizer? Então, essa compatibilizar a verdade, o amor, deve ser algo que nós devemos buscar. Então, esse mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, lógico, em algumas situações vai estar muito claro o que o mandamento quer dizer. Em outras, realmente essa visão de alguns teólogos que ali pretende de uma forma mais abrangente, proteger a honra do outro, a gente também tem que considerar. Às vezes o que nós vamos falar sobre o outro, será que precisa ser dito? Será que tudo que eu sei sobre uma pessoa eu tenho que falar para alguém? Tem pessoas que às vezes só pelo fato dela ter um conhecimento, isso significa que ela tem que repartir. Será que é assim? Isso não funciona dessa forma. Nós podemos saber, ter conhecimento de situações, de verdades, mas talvez sejam verdades que eu nunca vou precisar, de repente, colocá-las, jogar luz sobre elas, a não ser que seja necessário. Aí eu não posso, aí de repente eu posso cair no erro da omissão, se elas são necessárias. Mas eu falar de alguém uma verdade só porque é do meu conhecimento, isso seria eu usar eu me esconder atrás dessa verdade para fazer alguma coisa que eu sei que não vai produzir nenhum bem. Então não é fácil lidar com os mandamentos, com os princípios que eles trazem, com a abrangência do que eles significam. Mas a ciência é saber conhecer e procurar cumprir aquilo que nos cabe. Alguma dúvida, alguma colocação? Não? Tudo certo, Dona Aura? Se a Dona Aura falou que está tudo certo. Então, irmãos, nós vamos encerrar aqui o 9º mandamento. E a semana que vem, se Deus quiser, nós vamos para o 10º mandamento, para ver a gente andar um pouco mais aqui. Muito bem, irmãos. Mas tudo isso que nós estamos estudando, lembrando que os 10 mandamentos é um preparo
para um povo que saiu do Egito, de uma cultura, de uma condição social completamente afetada, e Deus está preparando esse povo agora para formar dele uma nova nação. Uma nação que tinha leis dadas pelo próprio Deus. Essas leis que Deus está dando para o povo são leis exclusivas daquele povo. Os outros povos, a gente vai ver logo mais adiante, nós vamos começar a ler, nós vamos ver que os outros povos viviam completamente diferente. Não havia lei. Mas o povo de Deus, Deus está formando, está dando para eles leis que possam diferenciá-los. Por isso que Deus diz: vós sereis santos, vós sereis o meu povo, um povo de propriedade de Deus, um povo diferente, um povo separado dentro de toda aquele meio de todas aquelas nações. Era um povo para fazer diferença. Semana que vem nós continuamos com o 10º mandamento.